Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Agora vamos lá para a aula 2. Aula 2. Proporção. O que seria uma proporção? Definimos uma proporção como a igualdade entre duas razões. Como A sobre B é uma razão e C sobre D é uma razão também, então o B e o D eles têm que ser o quê? Valores não nulos, ou seja, diferentes de zero. Como é que a gente lê essa proporção? A gente lê assim: A está para B, assim como C está para D. Quais seriam os termos da nossa proporção? Assim, os termos da proporção A e D são chamados de extremos e B e C são chamados de meios. Observe que nessa representação aí no teu slide, o B e o C eles estão exatamente no meio e o A e o D estão nos extremos da expressão. Exemplo, a gente tem aí a proporção 5 está para 10, assim como 1 está para 2, onde 5 e 2 são os extremos e 10 e 1 são os meios da proporção. Propriedade fundamental da proporção. O que vem a ser essa propriedade? Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Exemplo, acompanha aí. 3 está para 2, assim como 6 está para 4. Isso é uma proporção? Vamos ver. Como é que eu verifico se isso é uma proporção? Eu multiplico os meios pelos extremos. Então, 3 vezes 4, 12. 6 vezes 2, 12. 12 é igual a 12? Sim. Portanto, isso é uma proporção. Letra B. 8 está para 3, assim como 32 está para x. Perceba que não conhecemos o valor x. Mas através do teorema fundamental da proporção, nós podemos encontrar esse valor x. Como é que eu encontro? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 8 vezes x vai ser igual a 32 vezes 3. Esse 8 está multiplicando, então ele vai para o outro lado o quê? Dividindo. 32 vezes 3 dá 96, que dividido por 8, o x será igual a 12. Então, perceba que o quarto valor ele é igual a 12. Como é que a gente chama esse quarto valor? Esse quarto valor ele é chamado de quarta proporcional. Então, 8, 3, 32 e x são valores distintos. Portanto, como x é o quarto valor, ele é chamado de quarta proporcional. Letra C. 2 está para 8, assim como o 8 está para 32. 32 vezes 2 dá 64 e 8 vezes 8 dá 64. Portanto, temos uma proporção. Mas uma proporção de que tipo? É a chamada proporção contínua. Quando é que eu tenho uma proporção contínua? Quando os meios são iguais. Letra D. Determine a terceira proporcional dos números 2 e 6. O que vem a ser a terceira proporcional? Então, determinamos terceira proporcional dos números AB não nulos, um número x tal que A está para B, assim como B está para x, ou seja, é o quarto termo de uma proporção contínua. Então, observe, olha o exemplo aí. 4 está para 8, assim como o 8 está para x. Perceba que o quarto termo ele é desconhecido e os meios são iguais. Se os meios são iguais, nós estamos falando de quê? De uma proporção contínua. Então, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 4 vezes x vai ser igual a 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Esse 4 está multiplicando o x, portanto, ele vai para o outro membro dividindo. 64 dividido por 4, o x é igual a 16. Então, a nossa terceira proporcional é igual a 16. Então, o que é o teorema fundamental da proporção? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que seria a quarta proporcional? É o quarto termo desconhecido de uma proporção. O que seria uma proporção contínua? É uma proporção onde os meios são iguais. A terceira proporcional é o quarto termo de uma proporção contínua. Média geométrica. O que vem a ser uma média geométrica? Denominamos média geométrica dos números AB não nulos um número x tal que A está para x,
assim como x está para b. Perceba que na estrutura, o valor desconhecido ele é exatamente os meios da proporção. O teorema fundamental diz o quê? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem são os meios da proporção? X. Quem são os extremos? AB. Então, observe que o valor x, que é o termo desconhecido, ele é exatamente igual aos meios da proporção. Esse x a gente chama de quê? Média geométrica. Olha o exemplo aí. Determine a média geométrica de 3 e 27. 3 está para x, assim como x está para 27. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu tenho que x ao quadrado é igual a 27 vezes 3. 27 vezes 3, 81. Então, eu vou ter o quê? Que o x é igual a raiz quadrada de 81. X igual a 9. Proporção múltipla. O que vem a ser uma proporção múltipla? Proporção múltipla, bem simples, é a igualdade de pelo menos 3 razões, pessoal. Pelo menos 3 razões. Exemplo, letra A a gente tem aí, ó, 2 está para 7, assim como 4 está para 14, assim como 6 está para 21. Letra B, 3 está para 5, assim como 6 está para 10, assim como 9 está para 15, assim como 12 está para 20, assim como 15 está para 25. Tá? Agora lembre, ó, lá em razão a gente estudou o quê? O que são razões equivalentes? A partir de uma razão eu encontro outra, eu disse o quê? Que essas razões são equivalentes. Então, ó, perceba que 2 está para 7, assim como 4 está para 14, assim como 6 está para 21. Ou seja, isso aí é uma proporção múltipla porque eu tenho a igualdade de pelo menos 3 razões. Mas essas razões são o que? Razões equivalentes. Propriedades. Olha a propriedade 1 agora. A gente tem o quê? A está para B, assim como C está para D. Quem são os antecedentes? A e C. Quem são os consequentes? B e D. O que a propriedade 1 garante? Que se somarmos o antecedente e o consequente de uma proporção, dividirmos ou pelo antecedente ou pelo consequente, a proporção se mantém. Perceba o que? Olha o exemplo. A está para B, assim como C está para D. O antecedente A, consequente B. Se eu somar antecedente e consequente, eu vou ter A mais B. E do outro lado, eu vou ter o que? C mais D. Observe que eu conservei quem? Conservei o consequente. Então, A mais B está para B, assim como C mais D está para D. Professor, não entendi nada. Tudo bem. Olha aí o exemplo. Vamos aplicar as propriedades na proporção. 8 está para 6, assim como 4 está para 3. De acordo com as propriedades 1 e 2. Tá bom? Perceba qual a diferença entre a propriedade 1 e 2. É que enquanto eu somo, na outra eu subtraio. Então vamos tentar verificar essas propriedades na prática. Então eu tenho que 8 está para 6, assim como 4 está para 3. Primeira pergunta. Multiplique, aplique o teorema fundamental da proporção. 8 vezes 3, 24. 6 vezes 4, 24. Então, portanto, eu tenho uma proporção. Como é que eu posso reescrever essa proporção? Então, ó, quem é o antecedente da primeira razão? 8. Quem é o consequente? 6. Some o antecedente e o consequente no... Então, eu tenho o quê? 8 mais 6, 14. Ou seja, 14 agora é o nosso novo quem? Antecedente. O que eu vou fazer com o consequente? Vou conservá-lo. Igual. Eu não posso botar 4, porque eu alterei o antecedente. Então, o que eu faço de um lado, eu também tenho que fazer do outro. Quem é o antecedente da outra razão? 4. Quem é o consequente? 3. 4 mais 3, 7. Então, dividido por quanto? Por 3. Por que por 3? Dividido por 3 porque, observe que na outra razão eu conservei o consequente. Portanto, eu tenho que conservar o consequente da outra razão. Então, a gente chega a uma nova razão, o quê? Que 14 está para 6, assim como 7 está para 3. Quanto é 14 vezes 3? 42. 6 vezes 7? 42. Perceba que a proporção se mantém. Vamos novamente pegar o mesmo exemplo e aplicar agora a propriedade 2. A diferença é que, além de somar, agora a gente vai o que? Subtrair. 8 está para 6, assim como 4 está para 3. Antecedente 8, consequente 6. Vamos subtrair antecedente por consequente. 8 menos 6. Se eu fiz de um lado, eu também tenho que fazer de o quê?
do outro. Então, do outro lado vai ficar quanto? 4 menos 3. Mas quanto é 8 menos 6? 2. Quanto é 4 menos 3? 1. Está faltando quem agora? Para completar, está faltando o consequente, pois eu vou repetir o consequente. Então, 6 e vou repetir o 3. Ou seja, fica o quê? 8 menos 6 está para 6, assim como 4 menos 3 está para 3. Portanto, 2 está para 6, assim como 1 está para 3. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 6 vezes 1 dá 6 e 2 vezes 3 dá 6. E está aí a propriedade 2. Vamos para a propriedade 3 agora. O que a propriedade 3 garante? Eu vou somar antecedente com antecedente e consequente com consequente. E assim vou criar uma nova razão. Perceba, A está para B, assim como C está para D. Vamos criar uma nova razão? Some A com C. Somou? Olha aí, ó. Some agora B com D. Então, você encontrou uma nova razão. Então, A está para B, assim como C está para D, assim como A mais C está para B mais D. Ah, professor, eu somei, eu posso subtrair? Também pode. Você pode subtraindo, você vai encontrar uma nova razão. A menos C está para quem? B menos D. Exemplo, 8 está para 6, assim como 4 está para 3. De acordo com a propriedade 3, temos, 8 está para 6, assim como 4 está para 3. Como é que eu encontro a nova razão? 8 menos 4 está para quem? 6 menos 3. Quem é 8 menos 4? 4. Quem é 6 menos 3? 3. Então, a gente encontrou uma razão, tá? Olha aí, 8 mais 4 dá 12 e 6 mais 3 dá 9. Nós temos o quê? Uma nova razão. Portanto, 4 está para 3, assim como 12 está para 9. Produto dos meios igual a quem? Produto dos extremos. 4 está para 3, assim como 8 está para 6. Quanto é 6 vezes 4? 24. E 8 vezes 3? Também 24. Olha esse terceiro exemplo. Você tem 3 razões. Vamos subtrair na primeira e vamos somar na segunda e ver o que acontece. Olha, 20 está para 15, assim como 8 está para 6, assim como 12 está para 9. Vamos encontrar uma quarta razão. Como? Subtraindo os primeiros antecedentes e somando com o outro. Então 20 menos 8 mais 12. O que eu fiz no antecedente, o que eu fiz em cima, eu também vou fazer embaixo. Então, 15 menos 6 mais 9. Quando a gente faz isso, a gente vai encontrar a razão. 24 está para 18. Por quê? Ora mais. 20 menos 8 dá 12, 12 com 12, 24. 15 menos 6 dá 9, 9 mais 9, 18. Ou seja, 20 está para 15, assim como 8 está para 6, assim como 12 está para 9, assim como 24 está para 18. Portanto, essas são razões o quê? Equivalentes. 8 está para 6, assim como 24 está para 18. Se multiplicarmos o produto dos meios pelos extremos, a gente vai ter que 144 é igual a 144. Propriedade 4. Então, A está para B, assim como C está para D. Como é que eu aplico a propriedade? Olha aí. Se a gente elevar ao quadrado o antecedente e o consequente das razões, isso será igual ao produto dos antecedentes dividido pelo produto dos consequentes. Então, vamos aplicar a propriedade na proporção 8 está para 6, assim como 4 está para 3. Então, de acordo com essa propriedade, a gente tem o quê? Quanto é 8 ao quadrado? 64. Quanto é 6 ao quadrado? 36. Ótimo. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Então, olha aí. A gente já tem o quê? Que 64 está para 36, assim como 16 está para 9. Agora, isso também vai ser igual a quem? Quanto é 8 vezes 4? 32. Quanto é 6 vezes 3? 18. Portanto, essas 3 razões, elas são razões o quê? Equivalentes. Então, sequências diretamente proporcionais. O que vem a ser essa sequência diretamente proporcional? Então, olha aí. x1 está para y1, assim como x2 está para y2, assim como x3 está para y3. Ou seja, isso aí são igualdades de razões. Se a razão é uma divisão, é claro que todos esses valores vão apresentar o mesmo resultado.
Esse resultado a gente chama ele de K. O que vem a ser esse K? Esse K é o fator de proporcionalidade. Olha um exemplo aí. Ó. Os números 5, 10 e x são diretamente proporcionais aos números 3, y e 18. Determine x e y. Então vamos montar a nossa proporção. Pega o primeiro elemento da primeira sequência com o primeiro da segunda sequência. 5 está para 3. Pega o segundo elemento da primeira sequência com o segundo da segunda sequência. 10 está para y. Faz a mesma coisa com o terceiro. X está para 18. Portanto, a gente vai ter a proporção. Qual seria a proporção? 5 está para 3, assim como 10 está para y, assim como x está para 18. Agora vamos calcular o valor de x e y. Se 5 está para 3, assim como 10 está para y, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 5y vai ser igual a 30. Se 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. 30 sobre 5 dá 6. Encontramos o y. Vamos encontrar agora o x. 5 está para 3, assim como x está para 18. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 3x vai ser igual a 18 vezes 5. Esse 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. Portanto, o x será 90 sobre 3. Logicamente, o x é igual a 30. Observe que o fator de proporcionalidade aí, o teu K, ele vai ser igual a quem? A 5 terços. Ou seja, ele é a fração, a tua fração irredutível, né? A tua razão 5 terços. Diferente da anterior, a inversamente proporcional ela vai pegar o valor e vai dividir pelo inverso do outro. Então a gente vai ter o quê? x1 dividido pelo inverso de y1. Quem é o inverso de y1? 1 sobre y1. Então, x1 dividido por 1 sobre y1 igual a x2 dividido por 1 sobre y2, que é igual a x3 dividido por 1 sobre y3. Ou seja, essas razões vão apresentar o mesmo resultado e esse resultado também vai ser chamado de fator de proporcionalidade, que a gente vai chamar isso de um K. Então, perceba que nessa primeira razão aí, você tem aí x1 está para 1 sobre y1. Isso aí é uma divisão de fração. Em divisão de fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vai ter que x1 vezes y1. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, na outra. x2 vezes y2. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. x3 vezes y3. Ou seja, quem é o teu fator de proporcionalidade? Vai ser x vezes y. Então, o que eu percebo? Que quando a sequência é diretamente proporcional, eu vou dividir x1 por y1, x2 por y2, x3 por y3. Quando a sequência é inversamente proporcional, eu vou multiplicar x1 vezes y1 igual a x2 vezes y2, que é igual a x3 vezes y3. Exemplo, os números 5, 10 e x são inversamente proporcionais aos números 3, y e 18. Determine x e y. Então, o que foi que eu falei? Se a sequência é inversamente proporcional, na inversamente eu multiplico, na diretamente eu divido. Então, quem é o primeiro valor da sequência? 5. Quem é o primeiro valor da outra? 3. Quanto é 5 vezes 3? 15, pois a constante, ou seja, o fator de proporcionalidade vai ser igual a 15. Portanto, o K é igual a 15. Quem é o segundo termo? 10. Quem é o segundo da outra? Y. 10 vezes y vai ser igual ao K. E o K vale quanto? 15. Então, 10 vezes y igual a 15. Logicamente, o y é 15 sobre 10. Posso simplificar? Posso. Simplificando, a gente vai ter o quê? Simplifica por 5 e por 5. Então, a gente vai encontrar a razão 3 meios. Ou seja, o y é igual a 3 meios. Quem é o terceiro valor da primeira sequência? X. Quem é o terceiro valor da segunda sequência? 18. Quanto é x vezes 18? 18x. Isso vai ser igual ao K. Mas o K vale quanto? 15. Então, 18 vai para lá dividindo. Posso simplificar 15 e 18? Posso. Vou simplificar por quanto? Por 3. Vai dar quem? 5. E 18 por 3? 6. Então, a gente tem a razão que 5 sextos. Então, vamos. Divisão em partes proporcionais. Então, exemplo aí, Divida o número 100 em partes diretamente proporcionais a 10, 15 e 25. Como é que a gente faz isso?
Sabemos que x mais y mais z é igual a 100. Então, pela propriedade das proporções múltiplas, temos o quê? Que x está para 10, assim como o y está para 15, assim como o z está para 25. Então, ó, lá pela propriedade, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os três antecedentes. Quando eu somo os três antecedentes, consequentemente, eu também tenho que somar os três consequentes. Então, a gente encontra uma nova razão que x mais y mais z está para 10 mais 15 mais 25. E isso vai ser igual ao k, que é o fator de proporcionalidade. A questão já deu. Quanto é que vale o x mais y mais z? 100. Por que vale 100? Porque ele diz que você vai dividir o número 100 em 3 partes. Ou seja, em 3 valores diretamente proporcionais. Um a 10, o outro a 15 e o outro a 25. Então, x mais y mais z é igual a 100. E 10 mais 15 mais 25, 50. Portanto, 100 sobre 50, o k vai ser igual a 2. Se a constante é 2, o que a gente tem? Que x está para 10, assim como k está para 1. Ou seja, k é igual a x sobre 10. K também é igual a y sobre 15. E k vai ser igual a z sobre 25. Então, vamos encontrar o valor de cada um. Então, logicamente, acompanha aí. X sobre 10 vai ser igual a 2. Portanto, produto dos meios pelos extremos, o x é igual a 20. 2 vai ser igual a y sobre 15. Portanto, o y é igual a 30. E z sobre 25 vai ser igual a 2. Portanto, o z é igual a 50. Olha o outro exemplo agora. Divida o número 140 em partes diretamente proporcionais a 10, 20 e 40. Sabemos que x mais y mais z vai ser igual a 140. Por que x mais y mais z? Observe que são 3 valores. A gente vai dividir o 140 em 3 partes inversamente proporcionais. Então, portanto, x mais y mais z vai ser igual a 140. Então, pela propriedade das proporções múltiplas, temos o quê? Olha aí como fica a proporção. Se é inversamente proporcional, aplicando o teorema lá, x está para 10? Não, porque é inversamente. X está para o inverso do 10. Então, x está para 1/10. Assim como y está para o inverso de 20, ou seja, y está para 1 sobre 20. E z está para 1 sobre 40. Tudo bem? Mas o que foi que eu falei? Falei o seguinte: quando for inversamente proporcional, multiplica. Quando for diretamente proporcional, divide. Se a questão está falando em dividir o número 140 em partes inversamente proporcionais a 10, 20 e 40, multiplique o 10 vezes x e iguale a constante. Multiplique o 20 pelo y e iguale a constante. Multiplique o 40 pelo z e iguale a constante. Mas quem seria a constante? Temos que encontrar a constante. Então, como é que eu encontro a constante? Acompanha aí. Se eu somar os antecedentes, x mais y mais z, eu tenho que fazer a mesma coisa com quem? Tenho que fazer a mesma coisa com os consequentes. Então, 1/10 mais 1 20avos mais 1 sobre 40, eu tenho que fazer o MMC dessa fração. Então, quem é o MMC dessa soma? MMC de 10, 20 e 40? 40. Então, 40 sobre 10, 4 vezes 1, 4. 40 sobre 20, 2 vezes 1, 2. E 40 sobre 40 dá 1, que vezes 1 dá 1 também. Então, a gente vai ter x mais y mais z está para 4 mais 2 mais 1 sobre 40. Logicamente, esse k vai ser quanto? X mais y mais z a gente já sabe que vale 140. Então, 140 está para 7 sobre 40. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o k vai ser quanto? 140 vezes 40 dividido por 7. Então, k vai ser, divide 140 por 7, dá 20. 20 vezes 40 dá 800. Então, a gente encontrou o k. Se o k é 800, então 10x é igual a 800, portanto, o x é 80. 20y é igual a 800, portanto, o y é 40. E 40z é igual a 800, portanto, o z You think that you can hide